Olá! O profissional que trabalha com abordagem centrada na pessoa não utiliza de técnica, porque ele acredita que todo ser humano é capaz de desenvolver seu potencial e acessar as suas condições por ele mesmo, que são manifestadas na sua forma de pensar, de sentir e de agir. É importante dizer que cada pessoa ela vai encontrar o caminho para que ela consiga dizer ao terapeuta o que se passa com ela. Então, o terapeuta que trabalha com essa abordagem, ele não será aquele profissional que vai fazer perguntas, investigar, questionar, manifestar curiosidades sobre assuntos que por vezes a pessoa nem trouxe na fala dela. O terapeuta ele vai aguardar que a pessoa vá por ela, se colocando, se manifestando, acessando o seu conteúdo, e à medida que esse conteúdo ele vai vindo na fala, o terapeuta ele se utiliza de duas modalidades interventivas, que chamamos de modalidades reflexas. Na verdade, são 3 modalidades, mas eu vou falar de 2 aqui nesse vídeo. Ele vai se utilizar da clarificação de conteúdo e da reflexão de sentimentos. À medida que a pessoa vai trazendo as suas informações, trazendo as suas problemáticas, e o terapeuta podendo se utilizar de uma escuta ativa, ele recolhe essa informação que a pessoa traz no momento em que ela está contando o que se passa com ela, organiza isso e devolve para a pessoa. Esse fazer, que nós chamamos de clarificação de conteúdo, ele é muito potente no trabalho do psicoterapeuta, que desenvolve o seu fazer a partir da abordagem centrada na pessoa. Porque o que acontece? As pessoas, quando chegam numa sessão, e isso vai acontecer em todas as sessões, elas trazem um ponto, trazem uma situação, um elemento da semana da qual elas viveram e que elas acham importante trazer para conversar com o terapeuta, ou até o terapeuta pode perguntar para ele, né, o que temos para hoje, como foi a sua semana, ou simplesmente esperar que a pessoa comece. Mas esse ponto, essa fala, esse elemento que começa no início de uma sessão, quando o terapeuta vai abrindo essa conversa, vai pegando o que ele escuta, devolve para a pessoa e a pessoa fala mais um pouco, depois o terapeuta recolhe essa informação, devolve como ele compreende, a pessoa fala mais um pouco. O que vai acontecer no caminhar desse atendimento é que aquele elemento primeiro de quando ela trouxe na sessão vai tomando um formato, vai criando uma forma, vai ampliando o campo perceptivo da pessoa. Então, aquilo que talvez ela não conseguia resolver porque ela estava olhando a partir de um ponto, ao falar sobre esse elemento, a partir desse espaço onde o terapeuta não se posiciona como alguém que faça juízo de valor e nem direciona a linguagem, o discurso, mas simplesmente vai deixando com que a pessoa vá colocando dentro do tempo dela, dentro daquilo que ela dá conta, aquilo que ela precisa de falar, isso vai ampliando o discurso e vai fazendo com que ela possa enxergar outras possibilidades que antes ela não conseguia enxergar, porque ela estava muito bitolada a olhar para a situação, para o problema dela de um único modo, de um único jeito. E uma outra questão importante também, ainda falando da modalidade reflexa, é a clarificação, além da clarificação de conteúdo, é a reflexão de sentimentos. É importante dizer, e esse é
um cuidado, eu poderia dizer assim, mas também uma sutileza do terapeuta de ele conseguir, enquanto ele escuta o que a pessoa fala, captar o significado daquilo que a pessoa está dizendo para ela, mas não necessariamente só a fala em si. Numa passagem do livro do Rogers, ele coloca de que uma pessoa tentando testar para saber se realmente o terapeuta estava disponível para ouvi-la, ela faz uma pergunta para o terapeuta e pergunta assim: o senhor é crente? O senhor acredita em alguma crença? E aí, se o terapeuta que escutou isso não conseguisse entender qual é o significado daquilo que ele estava dizendo, poderia talvez simplesmente só responder sim ou não. Ou talvez um terapeuta mais diretivo poderia estar perguntando: tá, mas por que você está querendo saber disso? E nessa passagem do livro do Rogers, o que o terapeuta vai dizer a ele você de algum modo receia que talvez eu não vá acreditar no que você está dizendo? Você tem algo que você precisa me contar que talvez eu não vá acreditar no que você diz? Então, a pessoa, de uma maneira ou de outra, ele estava ali testando o terapeuta para saber se realmente ele ia poder confiar no terapeuta, ia poder falar e o terapeuta compreender ele. Então, no momento em que o terapeuta se posiciona dessa maneira, ele não está sendo diretivo, ele simplesmente está tentando acionar qual é o significado que está permeado naquela fala quando a pessoa se posiciona daquela maneira, fazendo aquela pergunta, como nesse exemplo. E aí, se nós formos observar, por isso que volto ao ponto primeiro dessa conversa, que nós não utilizamos de técnica, porque vai se entender que a técnica ela já coloca a pessoa para uma direção. O terapeuta já parte de um ponto que é ele que vai saber o que aquela pessoa precisa no momento que ele aplica a técnica e espera que venha um resultado X ou Y ou Z. Entende? Agora, se você vai partir de um ponto em que você vai colocar que você confia na pessoa e na capacidade que ela tem, no potencial dela, e que ela vai poder te dizer o que se passa com ela, sem precisar você trazer nenhum questionário, nenhum inventário, mas simplesmente você reconhecer que no momento certo ela vai entrar naquilo que dói, na demanda psicológica, na demanda emocional que ela tem enfrentado. E aí, disso faz muito sentido pensar que, como também uma justificativa do não usar a técnica, até porque se vê que a técnica ela fecha, uma ideia, uma hipótese, e não coloca o humano para que ele olhe para dentro dele e encontre essa resposta. Porque todos os seres humanos têm capacidade de se atualizar por ele mesmo, sem precisar que alguém o dirija, sem precisar que alguém o guie para algum lugar. Então, por essa razão, que na abordagem centrada na pessoa, não nos utilizamos de técnica. Temos, na verdade, uma vontade enorme de poder conhecer essa pessoa. E o que fazemos é criar um clima humano favorável, dando condições para que essa pessoa possa ir se colocando. E esse clima humano favorável, essas condições favoráveis, elas estão permeadas a partir da aceitação positiva e incondicional, da compreensão empática e da autenticidade. Porque no momento em que o terapeuta se posiciona na sua relação, não somente, é claro, na relação terapêutica, porque no momento em que você começa a trabalhar com essa abordagem, você vai se dar conta que você vai caminhando para esse jeito de estar, não só na relação terapêutica, você vai desenvolver desse jeito de estar nas suas relações. E aí o que acontece? A pessoa também vai percebendo que é possível
ela aceitar primeiramente a ela, aceitar o lugar de onde ela vem, as pessoas das quais fazem parte da vida dela, e ela começar a entender que ela pode ter recursos para poder lidar com aquelas dificuldades, que antes ela não conseguia ter recursos porque ela ficava, não estou dizendo que todas as pessoas fazem isso, mas muitas vezes as pessoas ficam muito mais culpabilizando os outros porque os outros não estão fazendo da forma como eu gostaria, e elas não se dão conta que elas podem dar o primeiro passo, só que para isso elas vão precisar conhecer a pessoa que elas são. E para que elas possam conhecer a pessoa que elas são, eu, enquanto terapeuta, não posso me atravessar na frente dela tentando mostrar o caminho. O caminho é dela, do caminho do lado, e juntos, com todo respeito, vou ajudando a desbravar, a abrir espaço para a gente poder enxergar de tempo a tempo dentro desse processo, ok?